vamos entrar em outro painel, agora vamos falar sobre PGR aplicado a máquinas, né, a segurança em máquinas, que é um painel muito importante também, tão rico quanto o trabalho em altura que nós acabamos de ver. E quero convidar aqui o meu colega, o auditor fiscal do trabalho, Ricardo Rosa, que é engenheiro de segurança do trabalho, foi membro da bancada do governo na Comissão Nacional Tripartite Temática da NR12, né, de máquinas. Então, assim, é muito importante a participação dele, representante do governo nas comissões de estudo de segurança de máquinas da BNT. Enfim, o Ricardo, pessoa super qualificada, e vai nos trazer todo o conhecimento dele para falar sobre o PGR aplicado em máquinas. Ricardo, bom dia, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Antes de mais nada, parabenizar os colegas que nos antecederam aí no painel de trabalho em altura, sensacional. Eu não sei, viu, Almeida, se eu torcia para eles não avançarem no tempo ou para continuarem falando, porque foi uma oportunidade realmente muito proveitosa aí de aprendizado. Eu agradeço à CIT a oportunidade de participar desse evento, tão relevante para o prevencionismo, ao lado de profissionais reconhecidos pelo seu amplo conhecimento, atuação, né, nas suas áreas aí. Eu vou discorrer sobre a aplicação do PGR e a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, considerando o conceito de fases de utilização das máquinas, que é um conceito que nem sempre é utilizado, nem sempre é lembrado, e ele está presente na NR12, e é fundamental para que a gente consiga fazer prevenção realmente na utilização de máquinas e equipamentos. A gente vai ver alguns exemplos práticos de identificação de perigo, de avaliação de riscos, né, e adoção de medidas de prevenção. Então, realmente, o enfoque não vai ser uma palestra apenas sobre segurança de máquinas, vai ser voltado ao PGR. Então, vamos lá. Essa apresentação é a primeira vez que eu participo desse tipo de evento, Almeida. Eu já estou controlando aqui os slides, como que funciona? Você controla os slides, sim, você pode passá-los, tá? Tá legal. Então, está funcionando? Já trocou de slide? Ainda continua. Está contigo? Ian, por favor, Ian. Enquanto a gente faz esse ajuste, Ricardo, você tenta passar? Eu vou... Ricardo, basta que você clique na tela sobre o slide. Clique em próximo ali que vai avançar. Você controla, Ricardo. Está avançando agora? Não, você tem que clicar aqui na janela do StreamYard, na transmissão. Tá, perfeito. É tranquilo, Ricardo. Essas coisas... Pessoal, evento ao vivo é assim. Às vezes a gente tem uma questão técnica, o Ricardo teve um probleminha técnico agora, antes de vir, tá? Sim. Agora acho que a gente consegue ir. Beleza? Perfeito. Perfeito, então. Então, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, tá, o título da palestra é o Programa de Gerenciamento de Riscos com aplicação na segurança de máquinas. Eu vou começar por alguns conceitos que alguns talvez estejam, como eu aqui, carecas já de saber, mas nunca é demais para a gente estabelecer um padrão aqui inicial para que todos possam acompanhar, tá? Então, quais são as etapas do gerenciamento de riscos ocupacionais? A identificação dos perigos, avaliação dos riscos ocupacionais, com a consequente indicação do nível de risco, a classificação desses riscos, para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, a implementação de medidas de prevenção, de acordo com a classificação que foi feita, e a ordem de prioridade. E, por fim, o acompanhamento e controle dos riscos ocupacionais para garantir que as medidas que nós implementamos continuem vigentes, continuem sendo efetivas. Tá? Então, o que nós temos aqui, logo de início, o que diz a NR1? Todos os conceitos que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, eu procurei ser o mais fiel possível ao que está na NR1. Tá? Então, todos esses textos, eles foram tirados da NR1 para a gente realmente ser bastante fiel ao que diz a norma. Então, quando o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. E o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos
deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais. Tá? Então, aqui, no caso de máquinas, sempre lembrando, é obrigatório o seguimento da NR12 e também das normas técnicas oficiais ou internacionais, na ausência dessas, tá? Então, é importante, pessoal, que a gente sempre leve em consideração o que está nas normas regulamentadoras. Sem isso, a gente... Estou recebendo uma mensagem aqui. Tá tudo ok, né? Vocês estão continuando vendo aqui, porque eu recebi uma mensagem do Ian, tá tudo certo, né? Tudo certo. Pode prosseguir. Tá legal, então desculpe. A avaliação de risco, o que a gente tem que considerar? Né? A organização tem que avaliar os riscos relativos aos perigos que foram identificados. Eventualmente, pode haver, a gente vai testar isso aqui na prática, no exemplo, pode haver mais de um risco associado a um perigo. Tá? Isso é uma provocação que a gente vai fazer aqui logo adiante. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, que é uma combinação da severidade com a probabilidade. Eu coloquei aqui esses conceitos, vocês já devem ter visto apresentações do Rodrigo Vaz e de outros colegas aqui, tanto hoje quanto na apresentação de ontem, né? Mas nunca é demais a gente repisar esses conceitos, porque até que vire um mantra automático, né, e que a gente consiga aplicar isso de uma maneira real, né, na realidade, e de uma maneira a prevenir acidentes e doenças. Então, outra questão, a seleção de ferramentas e técnicas de avaliação. É importante que sejam adequadas ao risco que a gente está se propondo a avaliar, tá bom? Então, o que nós temos aqui, resumidamente? A severidade, temos aqui 2 quadrinhos, né, que resumem o que deve ser considerado para a severidade e o que deve ser considerado para a probabilidade. Então, no caso da severidade, a magnitude da consequência da lesão, da possível lesão, o número de trabalhadores possivelmente afetados e a ocorrência de acidentes ampliados. Tá? No caso de máquinas, o acidente ampliado ele é uma situação um pouco mais difícil, pode acontecer, tá? Mas é uma situação mais difícil de acontecer. E a probabilidade vai levar em consideração os requisitos das normas regulamentadoras. De novo, então, lembrando, né, que os requisitos das normas regulamentadoras precisam ser atendidos, né? As medidas de prevenção efetivamente implementadas e as exigências da atividade de trabalho. Tá? Então, a conjugação da severidade com a probabilidade vai nos dar o nível do risco ocupacional. Eu vou fazer uma ligação desse slide com o próximo que vem em relação às exigências da atividade de trabalho e com aquele conceito que eu havia deixado logo no início da fase de utilização da máquina. Então, o que nós temos na NR12? Né? A NR12, ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos. E o que são essas fases de utilização de máquinas e equipamentos? O transporte da máquina, a montagem, a instalação, o ajuste, a operação, a limpeza, a manutenção, a inspeção, a desativação e o desmonte. Então, muitas vezes, a gente acaba negligenciando algumas dessas fases de utilização da máquina e focando demais apenas na operação da máquina. E muitos acidentes acontecem na fase de manutenção, na fase de ajuste, que é justamente numa situação em que aquelas barreiras todas aquelas medidas de prevenção podem não estar ativas, né? Então, a gente vai acabar vendo no exemplo logo adiante como que isso vai funcionar. Então, e medida de prevenção? Quando que a gente tem que adotar? 3 situações previstas na NR1. Quando houver a exigência, a previsão e norma regulamentadora. Então, está previsto lá, pessoal, tem que cumprir. Tá? Mas eu fiz uma coisa um pouco diferente, não é exatamente o que está na norma regulamentadora e cheguei no nível de risco baixo. Veja, se a norma não é tão prescritiva, ela é mais principiológica, ela trabalha com princípios que podem ser atendidos de uma maneira ou de outra sem problema nenhum. Agora, se há uma previsão específica na NR, ela precisa ser atendida. Tá? E quando também a gente tem que adotar medida de prevenção? Quando a classificação do risco determinar.
Então, aqui fica uma dica. Se a gente tem uma situação em que há uma prescrição de algo na ANR, eu não atendo esse algo, né, e chego a um nível de risco baixo ou aceitável, provavelmente alguma coisa está de errada na minha metodologia, tá, pessoal? Isso é importante sempre estar atento, que as normas regulamentadoras precisam ser atendidas, tá? E quando houver a associação, por meio do controle médico, entre a lesão e uma situação de trabalho identificada, tá? Então, nesse caso, já é agindo, infelizmente, reativamente, né? A gente teve o problema e a gente tem que se debruçar sobre ele, ver o nexo e resolver essa questão que está pendente. Então, o que a gente vai... Agora a gente vai começar aqui a parte um pouco mais prática da nossa apresentação. Eu trouxe um exemplo de uma matriz para identificação do nível de risco, e lembrando aqui, pessoal, com uma condição, apenas um trabalhador afetado, porque o que diz ali na severidade? Eu tenho que considerar o número de trabalhadores. Essa matriz não está trabalhando essa questão do número de trabalhadores, tá? Está considerando apenas um trabalhador afetado, e ela foi concebida para o gerenciamento, para a GRO, de riscos no trabalho em máquinas, tá? Não se aplica à apreciação de riscos completa, que é aquela que deve ser feita conforme a 12.100, a ISO 12.100, para a fabricação ou adequação da máquina. Então, está aqui o nosso exemplo de matriz. A gente percebe que é uma matriz 4x4x4, né? A gente tem 4 categorias de severidade, 4 de probabilidade, e temos aqui os resultados. Percebam que na linha de cima, onde tem aqui a probabilidade rara, todos os riscos são aceitáveis, inclusive na severidade maior. Né? Por que isso aqui? Porque se eu tenho uma severidade grande e em máquinas, né, não se enganem, a gente vai cair sempre numa severidade razoável, né, quando trata das principais máquinas, né, quando a gente trata de prensas, injetoras, máquinas de indústria da madeira, tornos, seja ele manual, seja automático. Então, a gente sempre vai ter uma severidade elevada. Caso a gente não tivesse a possibilidade de atingir o risco aceitável, né, o risco baixo, adotando todas as medidas de prevenção, né, a nossa matriz não estaria funcionando adequadamente, né? Porque a gente não poderia utilizar a máquina. Imagina que eu tenho uma prensa que o risco, a severidade é altíssima, eu adote todas as medidas e eu não consigo chegar no nível de risco aceitável. Tá? Isso pode denotar um problema com a matriz que eu estou utilizando. Então, o que diz nas categorias aqui, rapidamente, pessoal? Insignificante, baixo potencial de prejudicar a integridade física, provocando lesão que não requer auxílio médico. A severidade leve, no nosso exemplo, tá? Sempre lembrando, isso aqui é o nosso exemplo, não é obrigatório usar essa matriz. Pode prejudicar a integridade, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Tem a significativa, que seria para lesões superiores a 15 dias, e severa ou morte, pode prejudicar a integridade de uma maneira severa, provocando lesão ou sequela permanentes, ou levar a óbito imediato, ou que venha a ocorrer posteriormente. Tá? E temos aqui as probabilidades. Eu não vou ler todo o texto, mas ele fica aqui já indicado, é bom que fica salvo na apresentação, né, e quem quiser depois consultar com calma. Mas, basicamente, eu vou ler só o começo de cada um desses rótulos, porque é importante para a gente fazer o nosso exercício. Então, a probabilidade rara é aquela em que as medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade da situação. Uma consequência esperada, não é esperada, não é comum sua ocorrência. Tá? A remota são medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantia de que sejam mantidas. A possível são medidas de prevenção com desvios ou problemas significativos, não há garantias de que as medidas sejam mantidas, e, por fim, a pior de todas é a provável, medidas de prevenção inexistentes. Tá? Então, lembrando, rara aqui, para as medidas todas implementadas, remota, pequenos desvios, possível, problemas significativos, e provável, não tenho nada implementado. Tá? Então, exercício prático número 1, compressor de ar. Situação inicial. Tá? Então, é uma hipótese que nós estamos criando aqui, que é a seguinte: a transmissão de força está parcialmente protegida,
Às vezes é realizado o seccionamento elétrico, mas não o bloqueio para trocar as correias. É importante, né, que a gente bloqueie a energia elétrica, ele vai estar com a mão no perigo. Imagina se aquela transmissão de força começa a girar com a mão do trabalhador ali, né? A ausência de aterramento elétrico e o equipamento está em boas condições visuais, com dispositivo de segurança e indicadores funcionando normalmente, mas a inspeção está, digamos assim, ligeiramente vencida. Coloquei aqui um prazo aleatório, 30 dias, né? Um prazo não é tão grande, apenas para a gente trabalhar o exemplo, tá? Então, esse é o nosso compressor de ar, né? Que está com a transmissão parcialmente protegida, né? Mas não completamente. Então, aqui a gente começa o nosso exercício de identificação de perigos, né? Identifiquei 3 perigos aqui. As transmissões de força, as partes condutoras não energizadas, é assim que chama, né? A parte metálica que pode ficar acidentalmente sob tensão, né, energizada, mas que não foi projetada para isso, né? Para isso que a gente faz o aterramento elétrico. Mas no nosso exemplo não tem aterramento. E por último, o perigo, que é o reservatório de ar comprimido, tá? Então, como que ficaria essa nossa primeira avaliação, tá? Inicial? A severidade é severa, da transmissão de força, né? Pode prejudicar a integridade, provocando lesão permanente. E a probabilidade é possível. As medidas apresentam desvios significativos, né? Uma proteção parcial. Não há garantia de que sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça. E o nível de risco é muito alto. Partes condutoras, né? A questão do perigo elétrico. A gente tem aqui severa ou morte. Entrou a morte também. Ah, mas aqui não tem morte. Pode morrer por causa da transmissão de força? Veja, pessoal, pode ser que numa situação muito específica, tá, provoque a morte do trabalhador, um acidente com a transmissão de força. Mas a gente não considerou isso, a gente considerou apenas como severa, porque a gente tem que sempre julgar a severidade pela mais alta possível, mas desde que seja razoável, né? Desde que aquela consequência seja esperada, né? A gente não espera num acidente com transmissão de força no compressor a morte. Diferente de uma área por exemplo, de uma prensa, uma área de trabalho de uma prensa, em que é mais comum se ver, em alguns casos, até a morte do trabalhador, tá? Então, mesma coisa, aqui voltando para a energia elétrica, é uma severidade severa ou morte e probabilidade provável. Por que provável? Porque não tem nada, não tem aterramento elétrico, tá? Risco muito alto também. E o reservatório de ar, mesma coisa, severa ou morte, caso ele venha a se romper, né, a explodir, mas a probabilidade é remota, né? Por quê? Medidas de prevenção adequadas, mas com pequeno desvio. A nossa inspeção está ligeiramente vencida, né? E o risco terminou como risco médio. Então, após implementadas as medidas, né, a gente está fingindo aqui que a gente fez o cronograma, colocamos no plano de ação, a proteção da máquina, etc. Né? Então, qual foi a situação final depois? A transmissão de força protegida, sempre é realizado o seccionamento e bloqueio da energia elétrica, isso é fundamental para a troca de correia, em especial, né, a gente vai estar com a mão no perigo. A carcaça do motor foi aterrada e a inspeção que estava vencida foi realizada. Então, qual que é a situação no nosso... Atualizando o PGR, a gente está fazendo já 2 vezes, olha que legal, a gente fez o início, o nosso PGR, fizemos um plano de ação, e agora a gente está atualizando o nosso PGR, não é isso que diz a norma? Vamos atualizar o nosso PGR. Tá? Então está aqui, é um outro compressor, tá? Vocês me desculpem, não é que esse aqui está com a proteção toda feita, então finge que é o mesmo. Então está aqui a transmissão toda protegida, o reservatório de ar continua sendo um perigo, e as partes condutoras não energizadas continuam sendo um perigo. Ah, não mudou nada, os perigos continuam existindo? Sim, os perigos continuam ali. Né? O perigo, eu costumo sempre dizer, o perigo é bruto. Né? Ele faz parte da máquina, é inerente à máquina, né? Desde que ela seja concebida daquela determinada maneira. Então, os perigos continuam ali. O que mudou foi o nível de risco. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui na sequência? Aqui são bloqueios de plug, né? Para a gente fazer... Lembra que o pessoal não fazia o bloqueio da energia elétrica, fazia o seccionamento, mas não fazia o bloqueio? Então, eu posso fazer o bloqueio por meio de plugs, de proteção de plug. Posso fazer o bloqueio por meio de dispositivo que bloqueia o disjuntor elétrico. Porque eu tenho várias situações. Tem máquina que tem chave geral, tem máquina que está no disjuntor,
Então, eu tenho vários tipos de dispositivos para bloquear a energia. Nesse aqui da direita é uma chave geral, né, uma chave seccionadora, que tem a possibilidade de cadeado. Então, quando eu giro a chave bloqueio, eu consigo fechar e travá-la, né? Então, qual que é a minha situação final? Transmissão de força. A severidade mudou? Não, não mudou. Né? O perigo não mudou, pessoal. Sempre lembrando disso. O perigo está lá ainda. A severidade é a mesma nos 3 casos. Tá? O que mudou foi a probabilidade. Então, a probabilidade passou a ser rara nos 3 casos. Por que rara? Porque as medidas, todas as medidas previstas em NR, lembra? Foram adotadas e agora a gente tem o risco baixo nos 3 casos. Então, essa é a situação que nós ficamos aqui, né? Lembrando de novo, no rara, severa, nos 3 casos a consequência é severa, mas nós ficamos com risco baixo. Por isso que é tão importante, pessoal, de novo, que a nossa primeira linha, que é aquela linha de probabilidade em que eu adotei todas as medidas possíveis, efetivamente, possam me levar a um risco aceitável, porque senão eu não vou chegar nunca no risco aceitável, tá? Porque a minha severidade não mudou. Então, vamos agora mais um pouquinho de teoria, rapidamente. O que precisa ter no inventário de riscos como informações mínimas? Isso aqui é texto da NR1. Tá? Caracterização dos processos ambiente de trabalho, caracterização das atividades, os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, os riscos gerados pelos perigos e grupos de trabalhadores sujeitos, as medidas de prevenção implementadas, avaliação dos riscos, né, o nível de risco, o critério adotado para avaliação. Tá? E no plano de ação, a gente tem que ter a indicação das medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Então, sempre lembrando, o meu objetivo é ter um PGR final, né, em que está tudo verdinho, todos os riscos são aceitáveis, mas nem por isso eu vou relaxar. Por quê? Porque eu preciso continuar mantendo algumas medidas. O aterramento elétrico, eu preciso ter uma inspeção periódica, né, uma medição periódica também, se a resistência que ele está oferecendo continua aceitável, né? As máquinas são submetidas à manutenção, né? Os sistemas de proteção, de segurança da máquina, eles têm que ser mantidos, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que preencher a burocracia, né? Temos que preencher essas informações todas aqui. E é o que a gente vai fazer. Então, no caso do exemplo do compressor, quais são os grupos de trabalhadores e as atividades? Tá? Eu tenho um pintor que utiliza o compressor durante a pintura eletrostática de peças metálicas, né? Então ele vai ligar o compressor para fazer o uso da pistola. Eu tenho um auxiliar de limpeza que realiza a limpeza externa do compressor. Olha o conceito das fases de utilização aí, pessoal. Não é só a operação da máquina, né? É tudo. Tem um mecânico que realiza a manutenção, troca de correias e outras intervenções no compressor. E agora vamos descrever os riscos, né? Vamos ver como que fica a descrição dos riscos. Eu tenho o risco de acidente por contato com partes móveis perigosas quando removida a proteção das transmissões de força para manutenção e demais intervenções. As consequências podem variar de lesões leves, como escoriações, a lesões graves, como lacerações, fraturas e amputações nos membros superiores. Temos também o risco de choque elétrico por contato indireto com partes condutoras não energizadas, como a carcaça do motor. As consequências podem variar de lesões leves, como pequenas queimaduras, a lesões graves e morte. E temos também o risco de explosão, ruptura, por exemplo, por corrosão do reservatório de ar comprimido ou falha da válvula de segurança, ou outro dispositivo. As consequências podem variar de lesões graves até a morte. Tá? Então, você vê que mesmo com a máquina protegida, né, eu fiz toda a adequação da máquina, eu tenho riscos ainda. São esses riscos que estão aqui, que são preenchidos, né, no PGR, e que já são riscos aceitáveis. Tá? Exercício número 2. Esse aqui é bacana, hein? Agora a gente vai subir um pouquinho. Como que está meu tempo, Ian? Bom, vou continuar aqui. Exercício número 2. Tá? A situação inicial é uma máquina formadora de tubos.
proteções fixas e proteção móvel sem intertravamento, olha só que coisa, na zona dos roletes de conformação. Quando constatadas anomalias no processo, como a deformação dos tubos, né, abre-se a proteção com a máquina em funcionamento. Olha que coisa, uma proteção que não tem intertravamento, eu abro essa proteção para verificar em que ponto da sequência de roletes está se originando o problema e realizar o ajuste. E eu tenho ausência de procedimento de trabalho e de capacitação dos trabalhadores quanto à preparação e operação da máquina. Tá? Então, vamos ver essa máquina. Essa aqui, tá? Essa é a parte que estão os roletes de conformação. Eu vou avançar e depois eu volto. Estão aqui os roletes, tá? Com a proteção aberta. Está aqui com a proteção fechada. Na parte traseira da máquina, eu tenho um alimentador, uma bobina, que alimenta uma chapa metálica, uma tira metálica. Essa tira entra aqui no início, passa pelos roletes todos, eles vão se conformando e formando um tubo. Tá? Então, eu pego uma tira metálica plana e ela vai virando um tubo. E depois, no final aqui, esse tubo é soldado, então é um tubo com costura. Tá? É isso que essa máquina faz. Tá? Então, qual que é o perigo? O perigo é a zona de convergência dos roletes de conformação dos tubos, essa sequência de roletes aqui. Então, começa aqui o processo, a chapa entrando aqui, e termina saindo aqui um tubo. Tá? Às vezes, esse tubo se deforma, o processo se desregula, e o trabalhador precisa abrir a proteção para ver em que ponto que está deformando, em qual rolete que está deformando. Tá? Esse é um caso real, o trabalhador se acidentou durante esse tipo de rotina. Tá? Ele abriu a proteção, a máquina ligada, e ele foi com a mão sentir a textura do tubo, e a mão foi levada ao rolete de conformação, e ele perdeu a primeira falange aqui do primeiro quirodáctilo, a ponta do dedão famosa, tá? E teve os outros dois dedos, os dois próximos, o segundo e o terceiro quirodáctilos, de certa maneira, ficaram com problemas funcionais, tá? Ele teve lesão permanente, né? Esse trabalhador aqui. Então, agora eu tenho dois riscos para o mesmo perigo, porque eu tenho a fase de operação e tenho a fase de ajuste, pessoal. Olha só que bacana. A severidade é severa, né? Eu posso ter uma lesão permanente, como teve o trabalhador, e aqui, no caso do ajuste, também, eu posso ter uma sequela permanente, tá? A probabilidade, no caso da operação, é possível, porque eu tenho medida de prevenção que apresentam um problema significativo. Qual que é o problema significativo? Uma proteção móvel sem ter travamento. Tá? Então, o risco é muito alto. E aqui, durante a operação, eu tenho a probabilidade provável. Medida de prevenção inexistente. Por quê? Porque eu não tenho nenhum modo de ajuste na máquina. Ele tem que iniciar o processo, tá, com a máquina ligada, e ele não tem uma maneira de fazer isso de um modo mais seguro. Tá? Então, numa fase de ajuste, ele está totalmente exposto àquele perigo, né, sem proteção, e o risco também é muito alto. Então, vamos adotar agora as medidas de prevenção. Né? Após implementado o plano de ação, o que eu tenho agora? Proteções fixas e uma proteção móvel intertravada, na zona do rolete. Só que agora eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu tenho uma proteção intertravada, quando eu abro, para. E com a máquina parada, ele não consegue detectar o problema, quando começa a deformar os tubos. Então, agora eu também tenho um dispositivo, um dispositivo de acionamento de ação continuada, que é o famoso dispositivo de comando sem retenção. E me perdoem aqui, eu vou dizer o nome como ele costuma ser chamado no chão de fábrica. É a famosa chave do homem morto. Tá? Que é um dispositivo que eu tenho, é um gatilho, parece um controle de autorama, que eu aperto esse gatilho e a máquina funciona com uma velocidade baixa, extra baixa, e quando eu solto o gatilho, a máquina para. E se em vez de soltar o gatilho, eu apertar com mais força, digamos que eu tenho um acidente, e eu na hora tenho uma contração na reação. Se eu apertar com mais força, ela entra em modo de emergência também. Tá? Ela tem um segundo estágio, o gatilho. Tá? Para que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer o ajuste da máquina, usando uma mão livre, e com a outra mão eu consigo controlar a máquina. Não é que eu ligo a máquina e deixo a máquina ligada. Né? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem a cara dele. É esse aqui. Tá? Eu consigo segurar esse gatilho, né, e a máquina se movimenta com uma velocidade muito baixa, muito baixa, muito baixa.
no primeiro sinal de problema, se eu soltar o gatilho, a máquina para instantaneamente. Então, se o trabalhador estivesse usando um dispositivo desse durante a pesquisa de defeitos, tá, ele não teria se acidentado de uma maneira tão grave. Até poderia, digamos, começar a pegar a ponta do dedo do trabalhador, o que seria difícil, mas mesmo assim, tá, mas ele tem o controle na mão. Quando ele solta aquilo lá ou aperta com mais força, a máquina para. Tá? E do jeito que estava, que ele se acidentou, a máquina continua funcionando. Tá? Então, agora, o que nós temos aqui? Opa! Desculpa, pessoal. Eu não estou conseguindo voltar. Pronto, consegui. Tá? Então, o que nós temos aqui agora? A proteção foi colocado um intertravamento nela, então isso aqui é um dispositivo magnético codificado de proteção. Os perfeccionistas vão falar, mas tem um fiozinho aqui da chave que está exposto. É verdade, poderia estar melhor feito, tá? O conduto aqui do fio poderia ir até a chave, tá? O perigo continua sendo o mesmo, é a zona de convergência, ele não desaparece com a proteção. Tá? Temos também agora o dispositivo de comando sem retenção, a famosa chave do homem morto, que fica aqui ao lado da máquina. O perigo continua sendo o mesmo, é a zona de convergência dos tubos. Tá? E eu tenho a situação final. Qual que é a situação final? A severidade é a mesma, é severa para os dois casos, operação e ajuste, né? Só que a probabilidade passou a ser rara, porque eu tenho uma medida de prevenção adequada para a operação, que é a proteção intertravada, e eu tenho uma medida adequada para o ajuste, que é o dispositivo de acionamento sem retenção, de comando sem retenção. Nos dois casos, eu cheguei em risco baixo. Tá? Risco baixo, aceitável. E agora só me resta descrever as outras informações. Então, eu tenho 2 operadores de máquina formadora de tubos, que também realizam ajustes no início do processo, bem como a limpeza da máquina. Eu tenho um mecânico que realiza a manutenção mecânica da máquina e um eletricista que realiza a manutenção elétrica da máquina. Quais são os riscos? 2 riscos para o mesmo perigo, né? É uma situação curiosa. Eu tenho o risco de acidente por contato com partes móveis perigosas, quando removidas as proteções fixas da zona dos roletes de conformação, para manutenção e demais intervenções. As consequências podem variar de lesões leves, como escoriações, a lesões graves, como lacerações, fraturas e amputações nos membros superiores. E eu tenho também o risco de acidente por contato com partes móveis perigosas, quando aberta a proteção móvel intertravada, para ajuste no início e durante o processo. As consequências podem variar de lesões leves, como escoriações, a lesões graves, como lacerações, fraturas e amputações, mas são reduzidas as consequências em razão da utilização do dispositivo de ação continuada, o dispositivo de comando sem retenção. Por fim, pessoal, último slide, que outras ações são importantes para o gerenciamento de riscos em máquinas? Apreciação de riscos no caso de adequação da máquina, exceto se essa máquina for adequada conforme o anexo 6, panificação, 7, açougue, 8, prensas, ou 10, calçados da NR12. Por quê? Porque esses anexos dizem que aqueles requisitos são resultados da apreciação de risco. Então, quando eu adequo alguma dessas máquinas aqui, de acordo com o anexo, exatamente como está no anexo, é dispensada a apreciação de risco. Tá? Se for outra máquina, eu vou adequar essa outra máquina, eu preciso fazer a apreciação de riscos. O fabricante da máquina sempre precisa fazer a apreciação de riscos. Projeto, diagrama ou representação esquemática do sistema de segurança da máquina, elaborado por profissional habilitado. No caso de adequação, tá? E em função do risco. Então, se eu vou fazer uma adequação da máquina, eu preciso fazer o projeto dos sistemas de segurança dela. A capacitação dos trabalhadores para operação e outras intervenções, tá? Para tudo, manutenção, para limpeza, para ajuste, para tudo que for fase de utilização da máquina, conforme o conceito que nós já vimos. O registro de manutenção e cronograma de manutenções preventivas, então eu tenho que ter a documentação das manutenções, procedimento de trabalho de segurança e o manual de instruções das máquinas. Tá? Toda essa documentação aqui e essas ações, elas são fundamentais para o gerenciamento de riscos em máquinas.
Então, basicamente, era isso que a gente tinha para passar, tá? Lamento que meio corrido, tá? Mas vamos estar agora à disposição se tiver alguma dúvida. Obrigado a todos e todas. Maravilha, Ricardo. Parabéns pela apresentação. Belíssima, belíssima. Trouxe bastante conhecimento, muito apreciado aqui no nosso chat. Pessoal, já são 11 horas e 28 minutos, tá? Mas eu peço paciência a todos e dizer assim, ó, que essa riqueza de informações vale a pena, tá? A gente tem uma missão grande aí de promover segurança e saúde pelo país e quanto mais informações, melhor. Eu peço a todos aqui, ainda quem nós temos hoje, agora, nesse exato momento, em torno de 1.800 pessoas e 1.200 likes. Para nós é importante que você dê like. A gente traz uma turma de especialistas, pessoas que se dedicam a trazer informações de qualidade para vocês, para todos nós. Então, assim, por favor, se você está gostando, dê o like, porque o YouTube vai conseguir espalhar essa live para mais pessoas. É muito importante que todos tenham acesso a informações. Conhecimento é a arma da prevenção de acidentes e doenças do trabalho, por gentileza. E quem ainda não se inscreveu na ENIT, por favor, se inscreva. Nós temos aí 76.200 inscritos. E eu falei para o Ian, que é o nosso coordenador aqui da ENIT, que se a gente chegar em 100 mil inscritos, nós vamos realizar cursos gratuitos com pessoas com todo esse pessoal, esses super especialistas, para que possam passar informações. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver público, né? Se eu tiver pessoas interessadas. Então, por gentileza, deem o like e inscrevam-se no canal da ENIT no YouTube, inscrevam-se lá no canal também no IAD da ENIT, por favor, tá? Bom, dando sequência ao nosso evento, desculpem, quero chamar aqui para participar junto conosco o Aderaldo Ricardo Guedes. Ele é coordenador de inovação em projetos na Grandene, doutorando em engenharia elétrica, mestre em engenharia elétrica de computação na Greenbelt, Six Sigma, especialista em segurança do trabalho, assessor técnico da Confederação Nacional da Indústria e na comissão tripartite. Por favor, doutor Aderaldo Ricardo, a palavra é do senhor para as suas considerações. Bom dia, pessoal. Muitíssimo obrigado, Almeida, pela introdução, pela apresentação. Ian, eu só preciso de auxílio, eu escrevi no chat aqui, porque não está carregando o slide, está falando sobre o limite de tamanho do slide. Bom, pessoal, mas aí, primeiro também parabenizar aqui o Ricardo, eu acho que o Ricardo foi muito feliz, muito assertivo em sua apresentação muito rica, conteúdo muito válido, exemplos riquíssimos que contribuem muito para esse processo. Aderaldo, eu vou tentar carregar aqui pelo meu, tá? Ok. Eu posso seguir aqui ou você quer fazer a inversão? Não, tu consegues fazer o compartilhamento de tela dele aí? Daí nós partimos... Posso compartilhar a tela. Fica melhor. Vamos partir assim, então. Fica melhor. Perfeito. Só me confirma, por gentileza, se a tela está apresentando. Ok, a visualização? Um momentinho, eu ainda não estou com o teu sinal. Agora sim, só um segundo, já vou colocar em tela. Ok. Perfeito, pode prosseguir. Bom, então, pessoal, como já foi apresentado, tive a oportunidade de conhecer o Ricardo lá na CNTT da NR12, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, eu na bancada dos empregadores, o Ricardo representando o governo, e hoje vim aqui para falar um pouco mais sobre esse processo de adequação de segurança. E trazendo aqui uma experiência que nós tivemos na empresa qual eu trabalho no segmento de calçados, onde nós criamos dentro da organização um tripé, que nós chamamos que seria o tripé para adequação de segurança de máquinas e equipamentos, onde dentro desse tripé a gente falou sobre seguro, legal e competitivo. A gente falou que para fazer uma adequação de segurança de máquinas, a gente precisaria de uma solução que oferecesse segurança ao trabalhador, que fosse legal por atender aos requisitos normativos e competitivo de tal forma que não contribuísse para reduzir a produtividade da máquina ou gerar gastos onerosos que façam com que não torne a empresa competitiva. Tá, mas por que falar de seguro? Porque existe alguns equívocos
que pelo fato de um dos itens da norma dizer que ela estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho, se fala muito, não, eu quero só o mínimo, segue só o mínimo que está na norma. Só que, em alguns casos, nem sempre seguir o mínimo é garantia de segurança ao trabalhador. Então, por isso que lá no nosso tripé, a gente colocou muito forte esse tema de seguro. Eu preciso, sim, atender a norma, mas eu preciso oferecer segurança. Nem sempre atender o requisito mínimo vai ser suficiente para isso. E aí, por que o legal? Eu preciso atender as exigências das NRs e as demais exigências legais de saúde e segurança do trabalho. Então, não basta somente eu achar que uma máquina está segura, mas como o próprio Ricardo falou na apresentação dele, eu não cumpri o requisito legal, normativo ali que estava na NR12, por exemplo. Então, eu preciso ser seguro, eu preciso ser legal, e eu não posso gerar um projeto que impacte de forma negativa na competitividade da empresa, seja por um projeto que inviabilize o uso da máquina, torne a máquina com fatores de produtividade menores, ou que gere gastos onerosos naquela solução. E aí, por que eu falo disso de competitivo e por que surgiu esse tripé nosso? Eu lembro lá em 2011, mais ou menos, quando eu participei do primeiro projeto de adequação de segurança, nós pegamos uma máquina da indústria de calçado, ela é chamada de balança em ponte. Quando nós fomos fazer a adequação de segurança daquela máquina, para nossa surpresa, o nosso projeto impactou em uma redução de 20% da produtividade da máquina. E aí, naquele momento, surgiu o estalo. Poxa, eu preciso dar segurança ao trabalhador, eu preciso atender aos requisitos legais da norma, mas eu também preciso continuar tendo competitividade dentro da indústria. Então, voltamos de novo para o projeto, fomos reavaliar, fomos buscar alternativas para aquele projeto, porque normalmente, na adequação de segurança, se quer seguir a primeira ideia, o primeiro projeto, que talvez é o mais comum para o engenheiro de segurança, é o mais comum para aquele time que faz parte daquele projeto. Mas nem sempre aquele projeto vai ser o mais adequado para a empresa. Porque a empresa, além de precisar proteger o seu trabalhador, ela também precisa continuar com a sua competitividade. Então, foi ali que surgiu esse nosso tripé e nos fez voltar atrás naquele projeto que havíamos feito, buscamos novas alternativas e conseguimos atingir de forma igualitária, ou de forma, como é que eu posso dizer, não perdemos mais a produtividade da máquina, conseguimos atender os requisitos legais, conseguimos dar segurança ao equipamento, garantir ali aquelas condições de segurança ao operador, ao trabalhador que está ali lidando diretamente com aquela máquina, e não houve aquela perda de produtividade. E aí vem a pergunta, poxa, mas como é que eu faço para conseguir atingir um tripé desse? Como é que eu consigo ser seguro, legal e competitivo em um processo de adequação de máquina? Porque normalmente a gente vai lá, só quer ler o texto normativo, acaba não entendendo o que está escrito lá e começa a buscar soluções, ou até mesmo buscar soluções prontas, e acaba perdendo a oportunidade de engenhar, de fazer uso da engenharia, de fazer uso dos conhecimentos técnicos, das normas técnicas, para poder oferecer sempre uma boa solução. Mas de forma bem simples, como é que eu consigo atingir isso? Propagando o conhecimento. É preciso, cada vez mais, desmistificar a NR12. Existem muitas receitas de bolo, existem muitos caminhos que as pessoas tendem a querer seguir por achar que é mais fácil e acaba gerando um custo maior para a empresa, acaba não gerando a proteção necessária à máquina ou ao equipamento, pode ser uma falsa segurança. Então, propagar conhecimento é desmistificar a NR12. Então, por onde que a gente pode começar? Bom, vamos começar gerando debates sobre a NR12, quais são as normas técnicas que são relevantes, as nacionais, as internacionais, aquilo que está dentro do arcabouço da norma, que pode contribuir para gerar soluções de segurança cada vez mais efetivas, que contribua para a segurança do trabalhador e que não impacte de forma negativa na produtividade. Como é que a gente pode também apresentar cada vez mais e de forma simples e didática os princípios de segurança contidos na NR12? Como é que a gente pode falar dos propósitos? Por que aquele item está dentro da NR12? Como é que eu posso conhecer aquilo que está escrito na letra da lei, mas e fisicamente? Como que é esse dispositivo de segurança que se fala na norma? Existem muitas pessoas que
seguem ao pé da letra a norma, não está errado, mas não conseguem interpretar e identificar fisicamente do que se trata, conseguir identificar um relé de segurança, diversos itens, não são todos, mas ainda existem pessoas que têm dificuldades em relação a identificar dispositivos, a entender de fato os propósitos pelo qual os itens estão contidos ali na norma. Discutir também, pessoal, sobre formas adequadas de instalar o dispositivo. Não adianta eu comprar um relé de segurança que, esse relé aqui atende categoria 4, essa chave de segurança aqui atende. Os dispositivos de segurança por si só, eles não atendem a categoria de segurança. A forma funcional de segurança, a forma que eu conecto, que eu faço o meu circuito funcional de segurança, é que vai me dizer qual é a categoria de segurança que está atendendo. Então, é um erro bem comum o fato das pessoas acharem que, olha, meu dispositivo de segurança ele é categoria 4, minha chave de segurança, só que ligou de tal forma que não atende categoria 2. E as falhas mais comuns? O que acontece normalmente quando a gente fala de redundância de contactores? Quais são as principais falhas? Poxa, eu não monitorei os contatos do contactor. Existem diversos modos de falhas e que são bem comuns, que é importante que as pessoas conheçam e debatam sobre isso para evitar que se cometa essas falhas na hora de executar o projeto. Porque todo o investimento nos dispositivos de segurança intelectual, lá na apreciação de risco, ele pode ser jogado fora pelo simples fato de fazer as ligações erradas no comando de segurança, por exemplo. E fundamental para identificar isso é poder ter profissionais dentro da indústria, dentro das empresas, que estejam preparados para poder realizar essas inspeções e os testes de funcionalidades dos circuitos elétricos, dos dispositivos de segurança, é poder entender por que existe um dispositivo de segurança lá, como ele deve se comportar, e poder identificar um modo de falha nele. Então, é importante que as empresas tenham pessoas. A responsabilidade não é só do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, é da empresa, são de todos. Quanto mais pessoas com conhecimento na NR12, nas normas técnicas aplicáveis, nas internacionais, mais rico vai ser o debate, mais ricos serão os projetos de adequação de segurança, só tem a ganhar as pessoas que estão envolvidas diretamente no processo, a própria empresa. Então, divulgue, propague cada vez mais informações, gere debates. E aí, por que eu falo sobre apresentar de forma simples e didática o princípio de segurança contida na NR12? Vamos pegar um exemplo de um dos itens que está lá na NR12. Vamos falar do item 12.4.2. Os comandos de partida ou acionamento das máquinas e equipamentos devem possuir dispositivos de segurança que impeçam o seu funcionamento automático ao serem energizados. Poxa, o que a norma quis me dizer com isso? O que eu preciso fazer para atender esse disposto? Na cabeça de quem faz a primeira leitura, eu já preciso de diversos dispositivos, o mercado está cheio de pessoas querendo vender diversos dispositivos, porque tem pessoas que não conseguiram ainda entender qual é o propósito, o que o item está querendo atingir. Essas fotos aqui são exemplos de que hoje se pratica muito menos, mas ainda se vê em máquinas antigas esses tipos de chaves aí, são chaves com retenção, que no caso, por exemplo, de uma falta de energia, que é o exemplo que eu vou trazer aqui do lado, essa chave, se ela estiver na posição ligada, vamos imaginar que uma máquina bem simples, aqui eu tenho um comando, eu vou ter simplesmente uma máquina aqui, está representada por um motor, eu vou simular uma falta de energia, eu vou ligar a máquina, vou acionar lá o botão de liga, a maquinazinha ligou, está aqui vermelhinho, girando, faltou energia. Opa, a máquina desligou, mas voltou energia, e vejo que o motorzinho lá continuou funcionando. Aqui é um exemplo bem simples que esse item quer evitar que aconteça em uma máquina ou em um equipamento. A simples, por exemplo, a falta de energia, um reinício automático, não poderia ser reiniciada a máquina. Imagina lá, faltou energia, agora o homem de manutenção, vou aproveitar que está faltando energia, vou fazer aqui uma lubrificação, vou fazer aqui uma intervenção nessa máquina. E aí, do nada, volta energia e a máquina continua funcionando. Aqui é um exemplo bem simples que esse item quer evitar que isso aconteça. Eu posso simplesmente, pessoal, substituir aquela chave lá que tem retenção, aquela chave que se chama tipo facão, por exemplo, por uma botoeira de pulso e adicionar mais um elementozinho bem simples no meu comando. O comando aqui, o único item que foi alterado, é esse contatozinho auxiliar aqui
desse próprio contactor, que já existia no exemplo anterior, para me auxiliar que, por exemplo, em uma falta de energia, não haja um funcionamento automático. Ó, vamos ver lá a operação. Ó. Vou ligar, o motorzinho aqui está ativo novamente, funcionando, faltou energia, desligou, opa, voltou energia, sistema energizado, mas o motor não funcionou. Eu precisei ir lá, por exemplo, né, aqui é um exemplo bem simples, tá? Não tem uma adequação de segurança aqui, é só para mostrar a finalidade de um item bem simples da norma. Olha só, faltou energia, o equipamento não voltou a funcionar, eu precisei ir lá ligar o equipamento. Então, são exemplos bem simples, tá, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para entender qual que é o propósito desse item na norma. Olha, esse item ele quer impedir que haja um funcionamento automático de uma máquina ao ser energizada. Estou trazendo um exemplo bem simples da falta de energia, mas essa solução bem simples foi trocar a chave e colocar um contato auxiliar. Um item bem simples, de baixo custo, e que, dependendo de quem estiver lendo esse item, que não tem esse conhecimento técnico, ou que não consiga interpretar dessa forma, talvez vá estar procurando lá no Google dispositivo para evitar que a máquina acione sozinha. Vai começar a procurar diversos equipamentos onde, na verdade, foi uma alteração de comando que fez com que o sistema não tivesse uma energização automática ali, um funcionamento automático. Então, esse é um exemplo bem simples. Eu falo isso porque é muito importante que as pessoas conheçam o propósito pelo qual os itens foram colocados lá na NR12. O que aquele item quer? Como é que eu traduzo aquele texto que está lá na norma para a prática? O Ricardo trouxe muito bem, foi fantástico as falas dele sobre o PGR, sobre os exemplos que ele trouxe. Agora, a forma que eu faço a solução de segurança, ela é fundamental. Eu preciso que o meu sistema tenha funcionalidade de segurança. Não basta simplesmente usar dispositivos de segurança e não ligá-los de forma adequada. Quando eu pego esses exemplos de conhecer um pouco a norma, eu lembro, discutia com um colega meu lá de Minas Gerais, uma apreciação de risco que foi feita na empresa dele, por uma empresa terceirizada de segurança, onde a empresa citava o uso do antigo item 12.37 da NR12, que falava lá sobre a questão de redundância, se fosse indicado pela apreciação de risco, simplesmente citaram o item 12.37 para fazer redundância de uma válvula pneumática, dizendo que aquela válvula pneumática daquele equipamento não estava adequado porque ele não atendia o item 12.37, o item anterior da norma, antes de passar por essa última atualização ali em 2019. Então, veja que falta o entendimento, faltou ali naquele momento, daquele profissional que foi fazer a apreciação de risco, o entendimento sobre qual que era o propósito daquele antigo item 12.37 da norma. Então, é fundamental poder entender os conceitos, poder ter cada vez mais pessoas dentro da empresa que possam dialogar sobre segurança. Não é papel somente do SESMIT, é papel de todos. Então, pessoal, eu fico por aqui, respeitando aqui a questão do tempo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Coloco à disposição, está aqui e-mail para contato. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado, Heraldo Ricardo. Foi muito boa a apresentação, objetiva, sucinta, muito interessante, tá? Muito obrigado. Muito elogiado aqui no chat, tá? Bom, em sequência, já são 11h46, quero convidar a Guilherme Bastos, pequeno neto, para estar aqui conosco, para falar um pouquinho sobre PGR aplicado à segurança em máquinas, né? Ele é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, mestre em Safety Sciences pela Indiana University of Pennsylvania, espero ter acertado o inglês, autor de livros sobre proteção de máquinas, inventor da bancada didática para demonstração de categoria e sistema de segurança, professor de curso superior e técnico. Doutor Guilherme, a palavra é sua para falar para o nosso público. Obrigado, Almeida. Obrigado pelo convite, a CIT. Obrigado, Ricardo. A apresentação já está... Ian, a apresentação já está... isso, ótimo. Legal. Então, bom dia a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto que é extremamente importante, que é a gestão, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos,
e principalmente esse assunto ao qual eu sou especialista junto com os colegas que estão aqui na bancada, que é a segurança de máquinas. Eu trouxe para vocês uma abordagem bem interessante com relação à segurança de máquina. Primeiro slide que eu estou apresentando para vocês, antigamente a gente falava de segurança de máquina, a gente pensava só na máquina. E é importante que hoje nós entendamos o conceito homem-máquina. Não só como a máquina funciona, mas como o homem ou a pessoa funciona operando uma máquina. Quais as características, quais são o comportamento do operador ou do manutentor frente à operação ou à manutenção da máquina. Então, essa é a abordagem prevencionista que hoje nós devemos ter. Existe um conceito da ergonomia, dessa ergonomia contemporânea, ergonomia mais moderna, e explicada pela ciência e pelos estudos do corpo humano e do comportamento humano, que diz o seguinte: se houver uma atividade passada por piloto automático, considere certo que um dia a pessoa se esquecerá de um passo importante. Ele não diz assim, talvez a pessoa se esqueça. Não, considere certo que um dia a pessoa se esquecerá de um passo importante. E nada mais comum na operação de máquina que as operações sejam passadas por piloto automático. Eu cito o exemplo sempre, né, eu tomo um remédio diário lá para pressão arterial, chega no final, às vezes no meio da tarde, sempre tomo todo dia de manhã, toda manhã, chega no meio da tarde e eu penso, putz, será que eu tomei o remédio hoje? Por que eu tenho essa dúvida? Porque passou por piloto automático. E agora eu cito um exemplo também de uma máquina que nós operamos diariamente, ou muitas pessoas operam diariamente, o carro, né, o veículo. Quantas vezes nós não estamos lá numa rodovia, numa autoestrada e estamos em quarta marcha, lá, em alta, né, numa velocidade que eu já deveria ter passado para a quinta marcha? É comum, esse é um erro comum. Por quê? Porque você não pensa na marcha que você está colocando. Você pensa, isso foi passado para o piloto automático. Quantas vezes a pessoa não arranca em segunda? Isso é comum. Agora, esse é um erro que está associado a uma displicência? Esse é um erro que está associado a uma falta de atenção? Não. É inerente ao ser humano esse tipo de erro. Se é inerente ao ser humano, e nós estamos pensando numa proteção de máquina ou numa proteção do operador, nós temos que pensar, nós temos que colocar o erro, esse tipo de erro, como um fator da equação. Não tem como fugir disso, né? Trevor Kletz, no seu livro ali, An Engineer View of Human Error, ele diz que é importante a gente não tentar mudar a característica humana do operador. O mais importante é a gente remover a oportunidade de erro. Então, dizer que um erro é causado por falha humana, as palavras do Trevor Kletz, dizer que um erro é causado, uma falha, um erro é causado, um acidente, dizer que um acidente é causado por falha humana é tão útil que dizer que algo cai por conta da gravidade. É verdade, mas não leva a ações construtivas. Então, o objetivo do prevencionista de máquina é remover as oportunidades de erro. E mais do que isso, se a gente coloca lá, o Trevor Kletz escreveu isso também, né? Sistema de segurança ou procedimento de segurança? É interessante, muitas vezes ele cita um exemplo de um dispositivo, de uma máquina que estava sendo difícil, era complicado de ser instalado, e estava sendo muito difícil, e aí o projetista, lá o engenheiro projetista, disse, não, a gente escreve um procedimento e o passo a passo do que o operador precisa seguir para que ele não sofra um acidente. E aí o Trevor Kletz faz um paralelo, né? Ok, então se houvesse uma peça de 1 tonelada e fosse difícil de instalar um dispositivo de içamento, nós pediríamos para o operador erguer 1 tonelada? Não. Então, por que a gente vai além das capacidades humanas e transfere a responsabilidade da segurança para o operador de máquina? Não faz sentido, né? Então, aqui eu trouxe um slide aqui que fala um pouco da hierarquia
da aplicação das barreiras de segurança em máquina. Esse slide, eu desenvolvi essa figura aqui, isso está no meu segundo livro, que, né, já está escrito, está em fase de produção, vai ser lançado agora em setembro, né? A máquina ela tem diversos perigos, e aqui eu tô mixando, eu estou aqui envolvendo os conceitos prevencionistas da gravata borboleta, o conceito do queijo suíço e os conceitos ergonômicos ali e de prevenção de máquinas, da aplicação das barreiras, de acordo com aquilo que eu comentei no começo, entendendo como o conjunto homem-máquina funciona. Então, a máquina possui vários perigos. A primeira barreira que nós temos que tentar aplicar nas máquinas são as chamadas barreiras duras. O que são barreiras duras? Cortina de luz, proteção fixa, proteção móvel com intertravamento, um scanner. Isso são barreiras duras. Se as barreiras duras não forem suficientes ou não forem aplicáveis, nós temos que ir para a redundância. E essa redundância não é aquela redundância que o Aderaldo comentou muito bem ali, a redundância de dispositivos. Essas são redundância de ações. Então, por exemplo, um rearme antes do reinício. Essa é uma redundância de ação. Os dispositivos de habilitação para permitir, como o Ricardo citou no exemplo ali, da formadora de tubos, né? Um botão de habilitação que permita o movimento lento antes do acionamento. Então, tudo isso são, e o comando de partida, obviamente. Então, tudo isso é redundância. Terceira barreira, quando barreiras duras, redundância, não são suficientes ou não são aplicáveis, a gente vai para as barreiras brandas. O exemplo mais clássico de barreira branda é o local tagout, o bloqueio e etiquetagem, que o Ricardo comentou também muito bem ali na apresentação dele. Por quê? Porque as barreiras brandas são aquelas barreiras que dependem de procedimento. Então, bloqueio e etiquetagem depende de procedimento, inevitavelmente. E aí, transpostas essas barreiras, se o perigo transpõe essas barreiras, quando elas não são aplicáveis ou não são suficientes, aí nós temos que agir nas consequências. O acidente acontece, vamos tentar bloquear as consequências. E o que é o bloqueio das consequências? Basicamente, dispositivos de emergência. Então, o botão de homem morto, que o Ricardo comentou, e em inglês também chama-se homem morto, é Dead Man Switch, né? Ele vem para bloquear as consequências, transformar aquele incidente, aquele acidente num incidente, ou num primeiro socorros, ou numa pequena, um acidente de pequena severidade, digamos assim. E ele tem as várias formas de bloquear. Esse é o motivo também, pessoal, porque sistemas de emergência não podem ser considerados sistemas principais de segurança, porque a emergência, ela trabalha na consequência do acidente, enquanto que a proteção, a prevenção, ela tem que agir na causa do acidente. E aí, muito especificamente para proteção de máquinas, né, eu comentei ali, né, no slide anterior, a questão do erro humano, né, eu fico, às vezes, assim, a gente fica impressionado, muitas vezes, a gente vê lá, causa do acidente, ato inseguro, plano de ação, treinamento. Não adianta tentar corrigir a pessoa. Treinamento é importante, procedimento é importante, sim, extremamente importante. E eu mostro isso aqui, ó. Por que o treinamento e o procedimento é importante? Porque se você não tiver treinamento e procedimento, existe ali uma força inerente ao ser humano mesmo que derruba essas barreiras aqui, que vai fazer essas barreiras frágeis. E o treinamento e o procedimento, por isso que eu coloquei aquelas chamas ali embaixo, ele vai se derretendo ao longo do tempo. Então, é fundamental que funcionários, operadores, manutentores sejam retreinados periodicamente, que procedimentos sejam atualizados e, principalmente, fiscalizados. Fiscalização é de fundamental importância. E aí tem alguma aplicação dos direitos, alguma explicação direta dos conceitos. Eu vou trazer para vocês um exemplo muito bacana, que mostra como é importante essa abordagem homem-máquina na hora de definir e de aplicar os conceitos que estão na NR12 e nas normas internacionais de segurança de máquina. Né? E eu digo isso aqui, isso está no meu primeiro livro aqui, né? Aqui os exemplos que eu vou dar agora, eu explico lá bem detalhadamente. Né? Diz o seguinte: inúmeros conceitos parecem simples, mas não são. E pode direcionar a sensação de segurança ao limite de uma armadilha
cognitiva. Né? Os colegas anteriores falaram bem ali da questão da falsa sensação de segurança. Né? Então, por exemplo, proteção fixa. Proteção fixa, pessoal, a definição de proteção fixa é extremamente simples. Né? O que é uma proteção fixa? Deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas. Ou seja, ou eu soldo e rebito a proteção, ou eu coloco um parafuso, um sistema de porca com rosca e porca, para que essa proteção permaneça no lugar. Bom, então estava lá eu, alguns anos atrás, estava lá eu, uma máquina interditada aqui próxima da região aqui de Curitiba, onde eu moro, onde eu trabalho. Tinha uma empresa que tinha uma máquina lá que estava interditada, aí fizemos toda a adequação, verificamos, e tinha uma proteção, e aí eu trouxe esse slide aqui para vocês, tinha uma proteção que era aberta ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês para limpeza. Né? E aí, qual que foi a ideia? Transforma-se em proteção fixa. Se nós lermos na norma aqui, né, vamos colocar um parafuso. Ok, foi o que fizemos na época. Né? Colocamos um parafuso, proteção de uma porta de correr, colocamos um parafuso lá. Fiz o laudo, entreguei na mão do auditor fiscal, no dia seguinte o auditor foi lá visitar para liberar a máquina em funcionamento, ele fazendo os testes. Quando ele abriu essa proteção, a proteção abriu e a máquina obviamente não parou. Por quê? Aí depois nós fomos investigar. Obviamente, houve um constrangimento, não houve levantamento da interdição naquele momento. E aí, acalmados os ânimos, nós começamos a discutir ali do que seria uma boa proteção fixa. O que aconteceu? Na noite anterior, um manutentor foi fazer um ajuste na máquina, tirou o parafuso e não colocou de volta. Esqueceu de colocar. E no dia seguinte aconteceu essa situação. E aí nós começamos a discutir o que seria uma proteção fixa nesse momento. Então, uma proteção fixa não é aquela que a gente interpreta diretamente a norma. Por quê? Porque é natural do ser humano. Se existe uma porta de abrir, como eu estou mostrando aqui, ó, se existe uma porta de abrir, é natural que você coloque o parafuso uma vez só. Quando você tirar, a proteção parece fechada. Ok. Isso é inerente ao ser humano. Não foi uma negligência, não foi um ato inseguro, foi uma consequência natural do funcionamento do homem-máquina. Né? E aí nós começamos a discutir o que seria uma boa proteção fixa. Então, a boa proteção fixa, não só aquela que você utiliza o parafuso lá, mas aquela que, se você tirar o parafuso, ela cai, ou ela sai do seu local de utilização. Né? Tem que cuidar, obviamente, que se ela cai, tem que cuidar com o peso, etc. Tudo aquilo que a gente sabe são riscos adicionais, né? Mas, digamos assim, ela não permanece. Então, nessa mesma empresa, o que nós fizemos aqui? Ó? Se a gente olhar, tinha vários sistemas que tinha lá o macho do parafuso soldado na estrutura, e aí você encaixava a proteção e colocava lá a rosca. Está errado. Por quê? Porque a proteção fica. Então, seria natural do ser humano tirar a porca uma vez só, ou colocar ali ela com a mão mesmo e deixar ali. Torna mais fácil o trabalho das pessoas. É isso que a gente tem que cuidar. De novo, conjunto homem-máquina. Então, o que a gente fez? Eram esses quadros assim, onde as proteções poderiam ficar encaixadas por interferência. Aí a gente fez uns quadros aqui, ó, os quadros aqui poderiam ficar encaixados por interferência. A gente fez ali um pequeno rebaixo, que se você tirar o parafuso, a proteção, cai. Pronto. Está resolvido o problema da proteção fixa. Né? Um outro exemplo também, a proteção fixa, então não precisa de monitoramento, não precisa de intertravamento. Né? Monitoramento ali, entenda-se intertravamento, ela não precisa do intertravamento. Em alguns casos precisa. Então, ó, o exemplo aqui, essa é uma máquina que nós fizemos lá em Minas Gerais, da região metropolitana lá. A visão de fora da máquina era essa aqui, ó. E tinha uma proteção aqui que evitava o acesso à zona de perigo exatamente nessa posição da máquina aqui. A visão de fora da máquina era essa, ou seja, eu não consigo olhar a proteção lá. Se eu não consigo olhar a proteção, existia uma grande chance de alguém tirar para uma manutenção, para uma limpeza ou por qualquer setup, e um outro operador aqui de fora não identificar que a proteção está fora do lugar ou que tem alguém lá e ligar a máquina. Né? E mais perigoso do que você abrir a proteção e a máquina não parar, é você estar na região de perigo e a máquina iniciar o funcionamento. Esse é o maior risco que nós temos, né? Ou é o mais importante. Né?
Então, o que aconteceu lá? Qual que foi a definição nossa? Putz, é uma produção fixa? Vamos manter fixa? Vamos, porque o acesso aqui é uma vez por mês. Mas vamos colocar um intertravamento aqui, vamos colocar um sensor magnético. Tá? Mesma coisa aqui um outro exemplo, essa produção era uma produção pesada de tirar e colocar, então é um incentivo, a pessoa vai tornar o trabalho mais fácil, né? Retirar e não colocar na posição. Então, apesar dela ser uma produção fixa ali, com parafusada no piso, nós colocamos alguns intertravamentos ali para evitar. Um outro exemplo prático aqui também dessa questão da produção fixa com intertravamento, aqui são duas áreas aqui, né? Enquanto o sistema está desbobinando, o operador está acessando a outra área para poder fazer o setup ali e garantir a produtividade. Né? Como o Aderaldo comentou agora, produtividade, segurança sem produtividade não funciona. Né? A produtividade tem que ser associada à segurança. Né? E aí, o que acontece? Lá atrás, se vocês olharem aqui, bem embaixo, aqui, ó, atrás dessa proteção grande, lá embaixo, lá, existe uma proteçãozinha. Qual que é a chance de alguém tirar aquela proteçãozinha ali, que era justamente para garantir que enquanto a outra bobina estivesse funcionando, você pudesse acessar livremente aqui, né, com segurança. Né? Qual que é a chance de você retirar essa proteção e não colocá-la no lugar? A proteção é grande, ela fica escondidinha lá embaixo, né? Então, o que a gente resolveu? Põe a proteção fixa, mas coloca lá o intertravamento. Tá? E o PGR? O PGR, eu costumo sempre falar, o PGR é uma ferramenta muito forte que veio aí, uma ferramenta muito importante. Né? Eu costumo falar que nós, como consultores, ou um auditor fiscal, numa auditoria, ele faz uma foto. Ele tudo ok, a máquina, como o Ricardo bem colocou ali, a máquina antiga antes estava numa situação ruim, risco alto, e agora está num risco aceitável. Ok. Quem vai garantir que ela vai permanecer nesse risco aceitável? É a gestão da empresa, são os gestores da empresa, a manutenção, é a gestão do SESMIT, né? São essas pessoas que vão garantir, é a gerência de produção, é a gestão da produção. Né? Então, eu sempre costumo brincar, né? A gente deixa a foto, quem vai transformar essa foto em vídeo são os gestores da empresa. E tem vários itens ali, agora os exemplos rapidamente, né? Manutenção de primeiro nível, está na NR12, é um requisito da NR12, é uma gestão, isso é continuado, né? Manutenção preventiva de dispositivos, então, bloco hidráulico de segurança, extremamente importante, fundamental para garantir a segurança. Mas nós temos que controlar o óleo dele, temos que fazer uma análise de óleo, nós temos que verificar o número de ciclos que esse bloco está funcionando, porque ele tem um número limitado de ciclos, para garantir a eficácia, né? Para garantir que funcione, como o Ricardo falou, as várias etapas. Eu não posso pensar na máquina hoje, eu tenho que pensar na máquina produzindo durante 50, 60 anos, às vezes. Né? A manutenção preditiva, verificação de contadores, qualidade dos insumos, isso é extremamente importante, isso veio para mim. O que a qualidade de insumo interfere na segurança de máquina? Nessa mesma máquina aqui, ó, um exemplo, né? Nessa mesma máquina aqui, quantas vezes vocês precisam acessar aqui? Pergunta, na apreciação de risco. Quantas vezes precisam acessar? Preciso acessar uma vez a cada 15 dias. Depende do insumo, que se vier um insumo bom, a gente acessa uma vez a cada 30. Ok, pessoal? Então, e aí algumas outras ferramentas que estão ali para vocês. Deixar finalizando aqui minha apresentação, né? Duas mensagens ali, uma efetivamente focada no acidente, que é do Trevor Kletz, né? Todo acidente é resultado de um erro humano. Alguém, geralmente um gerente, decidiu o que fazer, alguém, geralmente um projetista, decidiu como fazer, e alguém, geralmente o operador, teve que fazer. Todos eles podem cometer erros, porém o operador está no final da cadeia, e frequentemente é quem leva a culpa. E agora um comentário meu, não só leva a culpa, como paga com seus membros, paga com a sua saúde e às vezes com a vida, por um erro do sistema de gestão. Então, é ali que a gente tem que olhar. Todo mundo pode errar, e o operador que paga por isso. E nós temos que criar sistemas que evitem isso. Tá? E a outra frase que é do Todd Conklin, ali, segurança é uma prática, é um dia a dia, não é o final do processo, mas o processo, não é o resultado do processo, mas o processo em si. E, por fim, segurança é sabedoria. Obrigado, pessoal. Estamos aí à disposição para as dúvidas.
Muito agradecido, doutor Guilherme, maravilhosa a sua apresentação, dá uma visão assim que a gente não vinha abordando, né? Isso enriquece as nossas lives, né? Especial. Eu tenho certeza que o nosso público está encantado com essas apresentações de hoje, de ontem, né? E também estarão com as de amanhã, que amanhã a gente vai tratar aqui sobre análise de acidente do trabalho, também previsto na NR1, e também procedimentos de emergência. Amanhã vai ser show também, como tem acontecido até agora. Então, vamos lá, eu quero chamar aqui, convidar também, além do doutor Guilherme, a doutora Aderaldo, Ricardo e Rubens, para que a gente comece aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá, todos, por gentileza, a gente conosco aqui nessa nossa mesa virtual, e já convocando todos os nossos queridos participantes da live, o nosso público, para amanhã, a partir das 9 horas, análise de acidente do trabalho é uma questão muito importante. Uma análise de acidente do trabalho, eu até entendo que a fiscalização deva até ser mais incisiva nesse tipo de ação fiscal que nós fazemos, né, análise, porque representa que algo não deu certo, né? Algo não deu certo na prevenção e ocorreu um acidente. Então, em procedimentos de emergência, tá? Rubens, deixo contigo, passo a palavra para você, para que conduza essa sessão. Obrigado, Almeida. Parabenizar todos que apresentaram aí, o Aderaldo, o Ricardo e o Guilherme. O Ricardo e o Guilherme eu já conhecia, não conhecia o Aderaldo, prazer em conhecê-lo. Aderaldo, foi excelente a tua apresentação, a tua participação. Espero que tenhamos outras aí no futuro. Bom, inicialmente queria fazer só um comentário feito pelo Adalberto Correia. Ele coloca lá no chat que, caso ele tenha um prestador de serviço que realiza manutenção na máquina, vamos cobrar a identificação de riscos e o plano de ação no PGR do prestador? Adalberto, é importante saber que, desde a reforma trabalhista, em 2017, que foi trazida pela Lei 13.429, cabe ao contratante garantir as condições de saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores da contratante. Então, isso significa que qualquer empresa terceirizada, qualquer prestador de serviço que adentra o ambiente de trabalho de uma empresa, de uma organização, essa organização tem responsabilidade. Então, não basta pedir documentos, não basta pedir um programa de gerenciamento de riscos, um documento qualquer. Tem que cuidar dos trabalhadores dessas contratadas, sob pena de penalização, inclusive. Tá certo? Então, é bom fazer esse registro. Ricardo, algumas considerações aqui para você no chat. Bom, quero registrar primeiro que o José Augusto Silva Filho percebeu, Ricardo, que você não falou sobre a HRN, ele ainda pergunta, olha, Ricardo, para máquinas e equipamentos não é adequada a aplicação da HRN, então você pode fazer um comentário sobre isso, mas eu vou já emendar duas perguntas aqui, Ricardo. Na apreciação de risco, já temos as etapas da NR1 atendidas, ou seja, as etapas de identificação de perigo e avaliação de risco. O que deve ir por plano de ação, Ricardo? Tá bom, vamos lá. Então... Puxa, perdemos, Ricardo. Acho que o Ricardo acabou de cair, pessoal. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui para o Aderaldo, daí o Ricardo retornando, eu passo a pergunta para o Ricardo. Aderaldo, o Pedro Luiz Cândido... Vai reingressar imediatamente, só um segundo. Ok, tranquilo. Aderaldo, o Pedro Luiz Cândido, ele faz a seguinte pergunta. É um grande desafio aplicar SST em máquinas, né? Saúde e segurança do trabalho em máquinas, implementos e equipamentos, já que temos uma grande parte desses como obsoletos. Isso implica em alto custo de engenharia. Como vencer? E eu aproveito e faço um complemento na pergunta, Aderaldo. Como é que a gente deve se prevenir no momento da compra de uma máquina, Aderaldo, uma máquina que atende NR12? Para quem que eu peço ajuda? Bom, vamos lá então por partes. Muitíssimo obrigado aí pela pergunta, Pedro Luiz. Obrigado, Rubens. De fato, existem diversas máquinas antigas na indústria brasileira, no Parque Fabril, mas tudo parte pelo cuidado da máquina. Eu tenho exemplos na empresa que eu trabalho, que nós temos injetoras rotativas com 20 anos de uso, 30 anos de uso, onde, para fazer esse processo de adequação de segurança, primeiro foi feito custo-benefício. Quanto custa comprar uma máquina nova, adequada, e quanto custa fazer um retrofit? A mecânica está boa? O que eu preciso investir nessa máquina dita como obsoleta? No exemplo das nossas injetoras, o único item obsoleto que se tinha era a parte elétrica.
A parte mecânica funciona muito bem, ainda tem precisões. Então, quando fizemos essa avaliação de custo-benefício, ciclo de vida do equipamento, a gente tomou a decisão de sim continuar com essa máquina de 20 anos de uso, 30 anos de uso, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um retrofit nessa máquina, trocar todo o seu sistema elétrico por um sistema mais moderno, adicionar os dispositivos de segurança para atender ao requisito legal que estava lá no anexo de calçados, que está lá no anexo de calçados. Então, tudo parte, Luiz, do estado de conservação da máquina e dessa análise de impacto de custo-benefício, quanto custa a aquisição de uma máquina nova e quanto custa fazer uma adequação de segurança. No nosso caso, fazer a aquisição de uma máquina nova estava na casa de R$1 milhão. A adequação de segurança nessa máquina mais antiga foi gasto cerca de R$100 mil, ou seja, nós gastamos 10% do valor de investimento da aquisição de uma máquina nova para adequar uma máquina com mais de 20 anos de uso, que agora ela vai ter, no mínimo, sendo bem cuidada, como ela sempre foi, mais 20, 30 anos de uso, precisando fazer apenas as atualizações necessárias conforme novos itens de segurança estejam surgindo, oportunidades que forem aparecendo. E em relação a essa questão de máquina nova, Rubens, é fundamental. Normalmente as pessoas querem atribuir essa responsabilidade sempre ao SESMIT. Não, é lá que tem o engenheiro de segurança. Não, é responsabilidade de todos. A engenharia de processo tem que estar envolvida, o time de produção tem que estar envolvido, que é ele que vai fazer uso, o time de segurança, sim, tem que estar envolvido para falar também, principalmente, sobre os dispositivos de segurança e olhar aquela parte de aspecto legal, ergonômico e demais itens, mas é fundamental o usuário também poder opinar, entender qual vai ser essa máquina e poder fazer também essa experiência dele em uma outra máquina parecida ou de um outro fabricante. Então, a segurança não se faz só com o SESMIT, se faz com todos que integram a empresa. Vai lá do operador ao diretor. Então, todos têm que estar envolvidos nesse processo. Então, vai comprar uma máquina nova, o primeiro passo é qual é a máquina, quais são as documentações disponíveis nesse fabricante. Não tem essa opção de eu quero máquina que não atende a NR12, eu quero máquina com a NR12, mas simplesmente ter um selo lá dizendo que ela atende a NR12 não é garantia que ela está adequada. Então, esse comitê interdisciplinar dentro da empresa é fundamental para fazer essa avaliação, cada um com sua competência, para que se faça a melhor negociação e aquisição, proporcionando segurança para o trabalhador que irá operar essa máquina e também competitividade para a empresa que está optando por comprar essa nova máquina. Obrigado, Aderaldo. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade da audiência e reforçar o que o Aderaldo disse. Pessoal, cuidado na hora de comprar as máquinas com selinho de atende NR12. A gente vê aí por aí na internet, Mercado Livre, essas plataformas que vendem máquinas. Muito cuidado com isso, busquem um profissional legalmente habilitado para auxiliar vocês na compra da máquina, sob pena de dar tudo errado lá na frente e acontecer o que aconteceu no queijo suíço apresentado pelo Guilherme, né? A gente tem lá na frente uma fatalidade. Ricardo, você quer que eu repita para você as perguntas? Você registrou e... Gentileza. Então, vamos lá. Eu vou começar a responder, se faltar alguma coisa, você me complementa, tá? Em relação ao HRN, veja, é possível, sim, utilizar o HRN. Eu, particularmente, não gosto de métodos quantitativos. Tá? É uma questão pessoal. Eu acho que o HRN, às vezes, dependendo da situação, pode não levar a um resultado bacana. Eu prefiro métodos qualitativos, especialmente alguns métodos que foram desenvolvidos para máquinas, para a segurança de máquinas. Tá? Só que lembrando, pessoal, a diferenciação entre adequar uma máquina e projetar uma máquina, tanto faz, ou projeto ou adequação, tá? E o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, essas matrizes que a gente utiliza, elas são, via de regra, mais simples. E até, de certa maneira, não são absolutamente compatíveis com como eu já referi antes, com a BNT NBR ISO 12100. Porque o que considera no gerenciamento de risco? No gerenciamento de risco nosso aqui, da NR1, considera as medidas de NR, né, como estava dizendo ali, as exigências, as medidas implementadas e as atividades. Agora, quando você vai para uma apreciação de risco feita com método específico para a máquina, para fins de adequação da máquina, há uma série de outros fatores, como a possibilidade de evitar o perigo e a própria frequência da
exposição. Tá? Então, e características da máquina, por exemplo, a velocidade da máquina conta. Outra coisa, a possibilidade de escape conta. O modo como eu interajo com a máquina conta. Por isso que eu gosto de métodos qualitativos, porque tem métodos qualitativos que conseguem definir esses critérios. Se a interação humana com a máquina é maior, é menor, etc. E o HRN não pega algumas coisas como essa. Tá? Em relação ao HRN era isso. Em relação ao que incluir no PGR, depende, pessoal. Depende do estágio em que você está no seu gerenciamento. Então, por exemplo, eu estou numa situação em que todas as minhas máquinas estão irregulares. Não tem sequer sistema de proteção. Tá? Esse supõe que, né, o pessoal sempre lembrando, nada de generalismo no plano de ação. Tá? Então, coloca ali, dotar a máquina tal de proteção tal, dotar a máquina tal de não sei o quê. Capacitação dos trabalhadores, pode ser para uma máquina ou para todas, enfim. Como você vai agrupar isso depende do seu sistema de gestão na empresa. Agora, se eu já estou numa situação melhor, né? Então, eu já tenho minhas máquinas, a princípio, com a parte coletiva feita, né? Os sistemas de proteção, os sistemas de segurança estão instalados, os trabalhadores estão capacitados, etc. O que vai entrar no meu plano de ação? Eventualmente, uma necessidade de recapacitação dos trabalhadores, a manutenção das máquinas. Mas a manutenção precisa estar exatamente no plano de ação? Não, você pode fazer uma ligação entre o plano de ação, entre o PGR e o seu cronograma de manutenção preventiva, por exemplo. Então, você pode ter um documento à parte que consiga definir prazos adequados de cada tipo de manutenção, porque às vezes você tem vários tipos de manutenção na mesma máquina. Então, eu posso ter um cronograma à parte, né? Mas é sempre bom referenciar isso no PGR. Tá? Acho que era isso, o Rubens. Se faltou alguma coisa, por gentileza. Tá no mudo, acho, Rubens. Alô, pessoal? Desculpa, eu estava no mudo, pessoal. Desculpa. Rubens, acho que está no mudo. É a famosa fase da pandemia, né? Está no mudo. Não, respondeu sim, Ricardo, muito obrigado. Tá? Quero registrar a participação do nosso colega Alexandre Sabino, também no chat, e outros colegas que também estiveram lá, do Adir, da Fundacentro, aqui do Paraná, e também do Max Amazonas, né, na parte de trabalho em altura. Ricardo não, desculpe, Guilherme. Bom, eu tenho a Beatriz Rocha elogiou muito você, Guilherme, gostou da sua apresentação, e eu separei uma pergunta muito próximo daquilo que você falou sobre a atuação, a verificação do trabalhador na questão ali de toda a cadeia de produção, de toda a cadeia de segurança, ali todas as medidas de segurança em máquinas. Ela pergunta assim, Guilherme, antes de treinar o trabalhador, deve-se adequar às condições de trabalho primeiramente? Como instruir sobre os trabalhadores sobre as condições que oferecem riscos? E eu complemento, Guilherme, como que a gente considera a percepção do risco dos operadores de máquinas na hora de fazer a avaliação de risco? Agradeço a pergunta, Beatriz. Agradeço o Rubens também, a complementação. Eu acredito que... Eu vou começar pelo final, né? Existe a percepção de risco, isso também é inerente ao ser humano, vem lá uma característica humana. A percepção de risco ela vai decrescendo ao longo do tempo. E esse decréscimo da percepção de risco pode chegar no evento do acidente, porque quando você identifica a máquina e é treinado pela primeira vez, ok, eu entendi, se o treinamento for eficaz, eu entendi o nível de risco que a máquina tá oferecendo. Só que eu vou trabalhando com ela todos os dias, acaba no dia a dia, essa percepção vai decrescer. E pode gerar um acidente. Então, por isso que é importante retreinamento, procedimento e fiscalização. Agora, voltando ali, eu primeiro devo adequar a máquina ou devo treinar o operador? Aí depende, porque assim, se a máquina está parada, interrompida para a adequação, aí, obviamente, você vai aguardar a adequação final. Agora, não.
eu estou com a máquina em funcionamento, em produção, e eu preciso, e o operador está ali no dia a dia, tenho que treiná-lo imediatamente, antes do início dele começar a operar, principalmente. Fiz a adequação da máquina, fui adequando a máquina ao longo do tempo. Cada adequação requer um treinamento específico para que o operador entenda e se adeque às mudanças que estão acontecendo no dia a dia, porque também é inerente do ser humano nós sermos aversos, né? Nós temos resistência à mudança. Então, é importante que seja, e principalmente, justificado para o operador, porque muitas vezes simplesmente coloca-se o sistema de segurança, mas não justifica-se do porquê. E aí perde-se até credibilidade, aí é um incentivo à burla, inclusive. Eu já ia falar com o microfone mudo, daí eu olhei antes aqui. Obrigado, Guilherme, obrigado aos participantes. Foi uma honra participar com vocês desse painel aqui, uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado a todos que participaram com as perguntas. E a gente falou muito sobre, tanto na primeira parte, com o trabalho em altura e agora com máquinas, a gente falou muito sobre percepção de risco dos trabalhadores. Lembrando que o programa de gerenciamento de riscos alerta para que os trabalhadores sejam ouvidos antes de fazer a avaliação de riscos. Não tem como a gente saber o que o trabalhador entende com relação aos perigos que eles estão expostos. Então, é muito necessário que a gente ouça os trabalhadores antes de fazer a avaliação de riscos. Aquele discurso que há 20 anos é feito daquela forma e nada aconteceu, reforça a percepção de risco no trabalhador, que mesmo fazendo errado, ele acha que está fazendo certo. Isso vale para os gestores, os engenheiros e todos aqueles que estão envolvidos. Então, é muito importante que a gente fortaleça o que a NR1 traz, quando ela pede para que os trabalhadores sejam ouvidos, e ao final, quando a medida de prevenção ela é implementada, que se alerta os trabalhadores às limitações dessas medidas de prevenção. Então, eu agradeço novamente o convite pela CIT, através do Almeida, e devolvo a palavra, Almeida, aí para você. Muito obrigado. Viu? Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a todos, tá, pela disponibilidade para falar conosco aqui. Muito importante para a gente, tá, Aderaldo, doutor Guilherme, Ricardo, Rubens, a gente poder levar conhecimento aqui para as pessoas. Vocês não sabem o quanto foi elogiado a live de vocês aqui no chat do YouTube. Eu estava acompanhando, muito importante. E faço já um convite que a gente precisa, eu entendo que uma missão nossa aqui, capacitar as pessoas, levar informação de qualidade para as pessoas. E é um desejo nosso, que seja breve, né, brevemente a gente conseguir realizar, fazer assim, capacitações, um cursinho de 6 horas. O evento hoje foi tão curto, tão importante, e foi tão rápido, passa tão rápido o tempo quando o material é de qualidade, que a gente fica impressionado, né? Como é leve, como se teve tantas informações boas. Então, eu já faço um convite para que a gente possa desenvolver também um cursinho, né? Uma capacitação, 6 horas falando sobre os temas. Vamos falar de máquinas, vamos falar sobre trabalho em altura, né, Robson? Então, a gente tem muito o que oferecer, compartilhar conhecimentos com todas essas pessoas que querem fazer trabalho de qualidade. A gente só vai conseguir mudar a realidade quando a gente conseguir capacitar as pessoas que fazem, nossos técnicos de segurança, nossos engenheiros, médicos, enfermeiros, tecnólogos, enfim, todo mundo que fica nessa área de prevenção de acidentes e doenças. Então, já chamo todos para amanhã, a partir das 9 horas, mais um evento da Campart. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela paciência e até amanhã.